Fred, seja bem-vindo ao Conexão Imigração USA. Gratidão, que honra estar aqui, Renata. Agora, Fred, parabéns aí por esse trabalho maravilhoso que você tem feito à frente da nossa comunidade. Eu que agradeço de saber, de poder compartilhar com os nossos telespectadores aqui, os nossos seguidores que acompanham o nosso trabalho, porque falar de histórias como a sua fazem com que a gente entenda que vai ser a força do indivíduo que vai mudar as realidades e não de grandes companhias. Agora, o que é VER? VER o quê? Fala pra gente o que é essa organização. Bom, a VER é uma organização não governamental, né? Temos aí o status de 501c3, que é uma ONG oficial do governo norte-americano, né? Autorizada pelo governo para fazer o que a gente faz. E nós fomos criados em 2017, fomos fundados através de uma iniciativa, como você disse, né? Única. Eu e o Gustavo resolvemos alugar uma caminhonete, encher ela de água depois de um furacão e sair procurando uma pessoa para ajudar. E ali, mal a gente sabia que Deus tinha aí uma programação para a gente através desse trabalho. São 8 anos oficialmente. E VER significa Volunteer Emergency Relief, né? Os voluntários da emergência. E hoje, depois aí de 8 anos, estamos praticamente em todos os continentes. Estamos indo para a África agora, através de uma parceria, fazer um trabalho lá. E temos feito aí, através do nosso slogan, uma vida de cada vez. É exatamente o que você falou, é o que a gente fala com as pessoas. Não foca no macro, vê o que você pode ajudar. Né? E já pegando um gancho, a ajuda, ela não necessariamente está vinculada à matéria, ao dinheiro. A sua ajuda pode ser uma escuta, pode ser um abraço fraterno, pode ser um aconselhamento para uma pessoa, pode ser uma direção para o caminho certo, né? Para a gente ter isso em mente como voluntariado, eu posso ser voluntário compartilhando esse vídeo para alcançar uma pessoa, eu posso ser uma ponte do bem. Então, tem várias maneiras aí da gente voluntariar. Você falou da questão desses diferentes formatos de voluntariado, né? E da necessidade, na minha opinião, muito maior de impactar o indivíduo do que o macro, porque o macro nada mais é que uma coletânea de indivíduos. E se você ajudar um indivíduo após o outro, você vai impactar o macro porque é um efeito dominó. E eu, como advogada de imigração, principalmente no momento que a gente vive hoje, de tanta incerteza, eu percebo que o imigrante, no geral, mais precisa é de acolhimento psicológico e emocional. Então, a gente vem do Brasil, que é um lugar que tem muita necessidade material, mas aqui nos Estados Unidos a gente vê muito latente a necessidade emocional. Não que não exista a necessidade material, mas eu falo isso porque isso expande as possibilidades de voluntariado até para quem talvez está numa situação financeira não muito confortável e que acha que não pode voluntariar e que talvez tenha um treinamento psicológico, ou ecumênico ou religioso que pode estar atuando com a VER. Como é que funciona para quem está nos assistindo e quer voluntariar? Qual seria o primeiro passo? Bom, gratidão. Fantástica a sua pergunta. No nosso site, que é a palavra relief.org, né, provavelmente aí vocês vão ter na tela, vai ter um lugar lá para se voluntariar. E fazendo esse link, nós hoje temos parceiros de outras organizações que focam em áreas como a psicologia, a terapia. Como nós trabalhamos muito com catástrofes, né? Nós somos criados para ajudar depois de emergências naturais, ali se passa um pânico muito grande. Você passar um furacão categoria 5 dentro de uma casa alagada com seus filhos, e tem um pós-traumático gigantesco. Sim. Eu estive no Rio Grande do Sul, Renata, ano passado, passei 60 dias no Rio Grande do Sul, nós doamos 6 casas, foram as únicas famílias que celebraram o Natal do ano passado, foram dentro das casas que a VER construiu. Nossa. Na região de Lajeado, e a gente conversa com essas pessoas, o pós-tragédia é muito, muito forte. Então nós temos uma organização no Brasil que faz um trabalho fantástico, terapeutas, psiquiatras que estão de plantão, e toda vez que uma pessoa nos procura e a gente vê essa fragilidade no emocional, a gente encaminha
para esse parceiro. E como eles, nós temos vários outros parceiros hoje, né, pelo mundo, através que a gente acredita muito em parcerias poderosas para cuidar do ser humano. O trabalho é por aí, né? O trabalho voluntário, ele tem que começar com esse cuidado com o ser humano. Até antes mesmo de preocupar ali em dar uma casa, como que essa família está psicologicamente, né? Como que essa tragédia, seja lá o que eles passaram, afetou essa família. Você sabe, Fred, que recentemente eu estava assistindo um programa de televisão onde algumas mulheres famosas, tá, que moram na região da Califórnia, que tiveram suas casas impactadas pelos incêndios em Malibu, elas estavam falando do sentimento de isolação, acho que é desolation, né, em inglês, que elas sentiram ao se dar conta de que coisas que tinham muito mais valor sentimental do que material, porque a questão material não era um problema para elas, causaram assim uma questão de síndrome de estresse pós-traumático muito grande. E eu imagino, eu acho que aqui nos Estados Unidos, e não é que no Brasil não tenha catástrofes naturais, eu acho que aqui nos Estados Unidos que a gente tem algumas catástrofes naturais em maior escala e quase que replicáveis, porque todo ano tem furacão, todo ano tem terremoto, você tem os twisters, né, em algumas regiões. Para eles que já cresceram nessa realidade, eles têm um preparo. Eu imagino que o brasileiro que vem para cá e passa pelo primeiro furacão, ele tem muita dificuldade, não é nem com o furacão passando, é em coordenar aqueles sentimentos de expectativa e de frustração e isso é algo que vocês veem abordado na VER? Muito, muito. Nós temos lá no site um antes, durante e depois. O que eu devo fazer antes do furacão, durante e depois, né? E o antes entram também instruções de levar a sério. Quantas vezes, agora, ultimamente, a maioria das pessoas tem levado a sério, mas você também, Renata, que já está aqui na América, como eu, alguns aninhos, como nós ficamos quase 20 anos sem um furacão passando pela região de Broward, nós tivemos o Wilma, em 2005, né? Eu já estava na Flórida, nós atuamos no Wilma, e depois nós ficamos um período longo, começou a se criar até uma piada, né? A minha cadeira caiu, eu fiz um churrasco, o vento ajudou a churrasqueira. Sim. Então até nisso a gente instrui, fala, leve a sério, porque assim, ele pode estar programado para passar em Key West, ele acaba desviando. Você vai ver que os últimos furacões, ele não entrou exatamente aonde foi a previsão. E às vezes 10 milhas, 20 de diferença, né, faz uma diferença gigantesca do olho do furacão. Então a gente também faz esse trabalho, né? E faz o trabalho durante, o que eu devo fazer durante, quais as precauções eu tenho que fazer dentro da minha casa. Você sabia que o número de pessoas que morrem depois que o furacão passa, às vezes é até maior do que durante o furacão? Porque as pessoas saem antes da hora, as pessoas não estão antenadas em energia que está no chão, galhos de árvores que quebram e estão lá em cima. Então, isso tudo também faz parte desse trabalho educacional nosso, de orientar as pessoas, né? De como antes, durante e depois. O que eu faço depois? Dependendo da região, eu tive em Fort Myers ano passado, que o Milton passou por lá. E Fort Myers, você lembra que em 2022 nós tivemos o Ian, que foi catastrófico, categoria 5, amigos nossos aí em comum tiveram lá, a própria Cláudia sendo voluntariado, nós tivemos 400 voluntários da VER trabalhando 60 dias em Fort Myers, e nós temos famílias ainda hoje que não se recuperaram, não tem móveis na casa, as casas estão sem móveis, estão com mofo, né? Nós estamos agora terminando a reforma de uma casa da pessoa que passou pelo furacão em 2022. Eu pego o gancho com a imigração, do cuidado que a gente deve ter, em evitar de passar piadas para frente. Eu fui um imigrante que não tive a documentação aqui. A maioria dos imigrantes que eu conheço, que não estão sem ou um dia não tiveram, sonharam com a imigração pegando eles. A imigração fechando aonde eles estão. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu acordava e falava, era um pesadelo, não era um sonho. Então, para a gente levar a sério, né? Levar muito a sério mesmo esse cuidado, porque quem hoje está nessa posição está apavorado.
e aí eu finalizo, eu tive em Quantico a convite do FBI, eu sou embaixador do FBI, não sou um agente do FBI, mas eu tenho um papel voluntário dentro do FBI. E eu coloquei o uniforme, porque eu estava indo para o compromisso, botei um boné, botei minha camisa, tinha uma jaqueta, e eu tive o pneu furado. E eu tive que parar num posto de gasolina para arrumar o pneu, e eu percebi naquele momento o espanto da cara de um rapaz, provavelmente mexicano. Ele veio me atender, ele chegava a gaguejar, né? E aí eu falei, puxa vida, não vou ficar usando esse uniforme. Mesmo indo para um compromisso, levo na mochila, lá eu coloco. Para a gente ter sensibilidade com essas pessoas, né? Nós temos famílias hoje que tinham a vida aqui 20, 30 anos e agora estão tendo que regressar. Então é o cuidado com o ser humano. Acho que o ponto de partida é esse aí. Agora, antes da gente terminar o programa, eu queria que você falasse rapidamente a respeito do Vacation with a Purpose, porque já estou aqui comprometendo que Lucas e Sofia, meus filhos, já vão para o Vacation with a Purpose, para onde você quiser levá-los. O que significa esse programa e qual é o propósito? Bom, nós começamos em áreas de atuação, principalmente fora dos Estados Unidos, nós começamos a levar pessoas, principalmente doadores, seus filhos, que eles fossem até o ponto de entrega. Uma coisa que a VER sempre fez foi coletar, seja lá o que for, a nossa campanha, o nosso movimento aí do bem, e levar lá na outra ponta. Então, a gente não tem intermediadores nesse trabalho, tá? Então, eu comecei a convidar famílias com seus filhos para irem nesses lugares e a gente faz uma mescla de passear. Então, vou dar um exemplo do Nordeste. A gente chega em Recife, vai para o sertão, no meio do sertão, numa vila, Prece dos Primos, município de Mirandiba, depois de Serra Talhada, uma região super seca. Levamos as crianças com a gente, fazemos atividades deles carregarem balde de água para lavar os pratos, deles catarem milho. Lucas e Sofia vão adorar essa viagem. Vai ser fantástica. E realmente, e aí parte do vacation a gente vai depois com as famílias para um hotel fazenda que tem lá, que é de parceiros nossos, ou a gente vai para a praia, para eles conhecerem os dois lados, né? Claro. Geralmente, as pessoas que estão nos acompanhando conhecem o lado do resort. São empresários, são pessoas que têm condições de doar uma casa e etc. Mas eles não conheciam, nem os filhos, o outro lado da moeda. E foi um prazer hoje conversar com Fred Martins, da VER, que é uma entidade sem fins lucrativos que presta um serviço incrível. Para você que tem interesse em ser voluntário ou contribuir, você tem a oportunidade de visitar o site deles, que é verelief.org, verelief.org, e você já sabe, todo domingo eu e você temos um encontro marcado aqui na Record Américas. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e domingo que vem, antes do Domingo Espetacular, você já sabe, eu espero você aqui.